Irmão, eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais um estudo bíblico em alusão ao quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical dos Adultos. Estamos estudando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Lições extraordinárias, lições sobre o livro do profeta Ezequiel e aplicações maravilhosas, pertinentes para os nossos dias atuais. Já estamos hoje na lição de número 4 e vamos estudar quando se vai a glória de Deus. E aí ele vai pegar o capítulo de número 9, capítulo de número 10 e o capítulo de número 11 e extrair o conteúdo principal desses três capítulos que envolve essa lição de número 4. E a pergunta é: a glória de Deus deixa o seu povo? O povo de Deus consegue viver sem a glória de Deus? Será que é possível que a presença de Deus, a glória de Deus, deixe o seu povo? Nós estudamos na lição passada, a lição de número 3, sobre as abominações dentro do templo, tendo como clímax a idolatria, que é uma manifestação máxima de rebelião contra Deus. Então, o Senhor falou para Moisés, em Êxodo capítulo 25, versículo 8, ordenando que ele fizesse um tabernáculo, porque o Senhor iria habitar no meio do povo. Então, a finalidade do tabernáculo era para que o Senhor habitasse no meio do povo. Mas esta promessa, ela não é incondicional. Ela dependia de que o povo permanecesse no pacto, firme na aliança que Deus fez. Deus fez uma aliança com o seu povo e essa aliança pode sim ser quebrada quando nós não cumprimos o acordo, a parte do pacto, quando nós não andamos na vontade de Deus. E foi isso que o povo de Israel fez. O povo de Israel tinha uma aliança com Deus. Na verdade, tem uma aliança com Deus. Essa aliança não pode ser quebrada por parte de Deus, porque Deus é verdadeiro, Deus é a própria verdade. Ele é fiel, não pode negar a si mesmo. Nós sim somos seres frágeis, limitados, pecadores, e sim, podemos sim perder essa presença de Deus na nossa vida, assim como o povo de Israel, que perdeu a glória, que permitiu que a glória de Deus fosse embora por causa dos seus pecados. Hoje ainda assim pode também acontecer isso, a glória de Deus sair do templo, sair das nossas vidas, e isso mostra algo muito importante. Porque enquanto o povo dizia templo, templo do Senhor, como houvesse uma supervalorização da estrutura física, das 4 paredes, enfim, de toda aquela ornamentação como símbolo máximo da morada, da habitação de Deus, eles esqueciam de um detalhe: mais importante do que o templo é a glória do Deus do templo, é a glória de Deus, e é sobre isso que nós vamos falar nessa lição de hoje. Quando a glória de Deus se vai, pois é isso que acontece por causa do pecado de Israel, principalmente da idolatria, a glória de Deus sai do templo, e nós temos 3 tópicos para esta videoaula. Vamos falar sobre a glória de Deus, vamos falar sobre a retirada da glória de Deus e sobre o segundo templo. Mas eu já quero te pedir, se você é novo aqui no nosso canal, já deixa o seu like, já se inscreva, já ative os sininhos, porque diariamente nós estamos postando palavra de Deus, mensagem de fé, reflexões, estudos bíblicos. Esse canal é uma bênção de Deus e nós vamos fortalecer esse canal para a glória de Deus Pai. E eu fico muito feliz que você está aqui comigo, compartilhando saberes, como também compartilhando o que você entende sobre o assunto, as suas dúvidas, e a gente assim vai criando essa rede de crescimento, de propagação da palavra de Deus. Na proposta que nós temos na lição de número 4, nós temos o texto áureo, Ezequiel 11, 23, e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade, que é o Monte das Oliveiras. Nós vamos ver isso. A glória de Deus foi saindo paulatinamente, por partes, foi saindo devagarzinho,
até que foi para o Monte das Oliveiras. Verdade prática, que é o pensamento do autor, do comentarista Ezequiel Soares, ele diz assim: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Então é bom que isso fique bem claro. Não é que Deus abandonou por abandonar, não é que Deus se retirou por se retirar, mas porque Deus é santo. Ele é santo e ele não compactua com o pecado. Então o que ocasionou a retirada da glória, a saída da glória de Deus do templo, foram as abominações do povo de Deus. Vocês sabem, eu costumo ler o texto bíblico sugerido, e aqui no caso é Ezequiel, capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículo 4, 18, 19, e capítulo 11, versículo 22 ao 25. Vamos fazer a leitura para a glória de Deus. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa, e parou sobre os querubins, e os querubins alçaram as suas asas, e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Ezequiel 11. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Graças a Deus. Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, eu te louvo, eu te agradeço pela oportunidade de lermos, de meditarmos, de refletirmos, de propagarmos a Tua palavra. Continua nos abençoando, que Teu Espírito Santo seja conosco, abre nosso entendimento, ilumina o nosso entendimento, e que possamos, Pai, crescer no conhecimento da Tua palavra, da Tua revelação. Abençoa todos que estão comigo, acompanhando esta videoaula, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vamos começar o tópico de número 1, falando sobre a glória de Deus. O que significa esta expressão, a glória de Deus? É bom salientarmos que a expressão a glória de Deus, ela aparece com vários significados na Bíblia Sagrada. Existem vários empregos para esta mesma expressão. O Ezequiel Soares, ele traz até alguns termos no original aqui para explicar o significado dessa glória de Deus. Ele colocou aqui a palavra kavod, que significa peso, e aparece 2 vezes no Antigo Testamento, lá em 1 Samuel capítulo 4, versículo 18, e também naquela passagem lá de 2 Samuel capítulo 14 e verso 26. Ele trouxe também ainda um termo da Septuaginta, que é o doxa, que significa glória, resplendor, poder, honra, reputação, time, valor, honra. E ele traz algo importante, é que esta expressão, a glória de Deus, ela tem um indicativo diferente no livro do profeta Ezequiel. A expressão a glória de Deus fala do resplendor da presença de Deus. A presença de Deus aqui, essa glória de Deus significa justamente a presença do Senhor. Daí você pode me perguntar, e a palavra Shekinah? Essa palavra Shekinah, que por vezes nós utilizamos ela para também se referir à glória de Deus, e eu falo isso nós no contexto atual, os crentes desses últimos dias, Shekinah é a glória de Deus, mas na verdade, esta expressão Shekinah, ela nem mesmo aparece na Bíblia. Nós vamos encontrar esse termo Shekinah somente na antiga literatura do judaísmo. Nós vamos encontrar no hebraico talmúdico, é ali onde a gente vai encontrar esse termo Shekinah, que se refere à glória de Deus, significa morada em, mas o termo Shekinah, propriamente dito, não aparece na Bíblia. E essa glória de Deus, ela se manifestou
em algumas ocasiões no Antigo Testamento, na dedicação do tabernáculo, quando nós vamos para Êxodo, capítulo 43, e aqui eu faço questão de ler com vocês este texto da palavra de Deus, Êxodo capítulo 40, no versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Inclusive, esta semelhança da glória de Deus, dada através da nuvem, que também aparece na peregrinação no deserto, representa a presença de Deus. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem, que aqui representa a glória de Deus, permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Um acontecimento semelhante aconteceu na inauguração do templo construído por Salomão. Salomão foi levantado por Deus para construir o templo fixo, e orando ao Senhor naquela inauguração, em 2 Crônicas, capítulo 7, está assim: e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, ajoelharam-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, nós vemos outro acontecimento. Pois bem, sobre a retirada da glória de Deus, nós devemos entender que em Ezequiel isso aconteceu em estágios. Primeiro, a glória de Deus se levantou dos querubins que ficam ali na Arca da Aliança, sobre aquela parte do propiciatório, passou para a entrada do templo, pairou sobre os querubins e aos poucos foi se afastando do templo até chegar ao Monte das Oliveiras, e dali ascendeu aos céus. Então a glória de Deus foi saindo do templo. Foi isso que o profeta Ezequiel estava vendo, era isso que Deus estava mostrando ao seu atalaia, a glória de Deus sendo retirada do meio do povo de Deus. E existe aqui alguns problemas de interpretação. Na verdade, não são nem problemas, existe uma dificuldade de interpretação quando nós chegamos no capítulo 9, versículo 3, e o capítulo 10, versículo 4, que fala sobre os querubins. E qual é o problema disso aqui? Qual é o problema da interpretação que se tem desse texto? É com relação a esses querubins. No versículo 3, ele diz que a glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, e continua aqui o versículo. No versículo 10, no capítulo 10, versículo 4, também fala sobre o querubim. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Bom, a dificuldade da interpretação aqui é de saber que querubim é esse. Que querubins são esses de que falam esses dois textos? E aí existe uma dificuldade de interpretação com relação a isso. Alguns dizem que esses querubins são os querubins da Arca da Aliança, do propiciatório. Outros vão dizer que esses querubins são aquelas criaturas celestiais que são vistas na visão do capítulo 1, que o profeta Ezequiel também recebe da parte de Deus. Ele vê aqueles 4 seres, que depois a gente vai descobrir que são querubins, e inclusive essa linha defende que também esses querubins que são mencionados no capítulo 9, versículo 3, no capítulo 10, versículo 4, são esses mesmos seres do capítulo 1. Bom, o que mais importa nesse texto não é quem são esses querubins. O que tem de mais importante nesse texto, nessa revelação, nessa visão do profeta, é a retirada da glória. Independente de qual seja a linha de interpretação que você siga, o importante aqui é a glória de Deus se retirou do templo. A glória de Deus saiu do templo. Essa presença de Deus foi retirada do templo. Aquela mesma presença, aquela mesma glória de Deus que esteve na peregrinação no deserto, através da coluna de nuvem,
da coluna de fogo, através da glória de Deus, essa mesma glória de Deus que foi apresentada no tabernáculo, na inauguração do templo construído por Salomão, e que teve o seu clímax em João 1,14, quando Jesus disse quando João disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Então é essa glória de Deus, a presença de Deus no meio do seu povo, que está sendo retirada do templo. A presença de Deus sai do templo, e isso fala de vulnerabilidade, isso fala que o fim está próximo. A glória do Senhor que pairou sobre os querubins e aos poucos foi se afastando, e depois foi para a entrada do templo, lá a porta, e depois se pôs ali sobre o Monte das Oliveiras e dali ascendeu aos céus, que é algo semelhante à própria imagem de Jesus, porque Jesus, sendo a glória de Deus, ele esteve sobre os Montes das Oliveiras e ascendeu aos céus. No texto do profeta Ezequiel, que mostra a glória de Deus se pondo-se sobre o Monte das Oliveiras e ali subindo, agora só irá retornar em um contexto escatológico, quando se der o fim dos tempos, em que o Senhor voltará e colocará os seus pés sobre os montes das oliveiras, os montes se fenderão, e o Senhor virá com seus milhares de anjos para pelejar contra os inimigos de Israel, e então Israel desfrutará da restauração plena, não só política, porque a restauração política já aconteceu, mas a restauração também espiritual, que eles tanto precisam, que é reconhecer Cristo Jesus como Messias, como Salvador, e isso vai acontecer no final dos tempos. Quando então essa glória de Deus subiu, ela vai voltar justamente também sobre os montes das oliveiras, e eu digo glória ao Senhor, aleluia, porque quão maravilhoso é essa glória de Deus sobre a vida do seu povo. Então, com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável, o povo de Deus ficou vulnerável, Israel ficou vulnerável aos seus inimigos. Era isso que Deus estava transmitindo para o atalaia, para que isso fosse repassado para os que estavam no cativeiro. A glória de Deus foi retirada e coisas piores viriam sobre o povo de Deus. Pois bem, meus irmãos, dito isso, nós vamos para o tópico de número 3, falar sobre o segundo templo. No ano de 539, o rei da Pérsia, o rei Ciro, ele baixa um decreto determinando o fim do cativeiro dos judeus. E aí começam a saírem as primeiras levas de judeus da Babilônia para voltarem, retornarem a Judá. Mas não somente isto, no próprio decreto do rei Ciro havia também a reconstrução do templo do Senhor. É por isso que lá em Isaías, Deus chama Ciro de meu ungido, no sentido de que iria usá-lo para libertar o povo de Deus do cativeiro babilônico, bem como também trazendo uma reconstrução. E isso acontece através de Zorobabel. Zorobabel, ele quem lidera, na verdade, junto com o povo de Judá, ele orquestra a reconstrução do templo. O segundo templo, então, é reconstruído no ano de 516 a.C., mas, como nós vamos ver lá em Ageu, o povo começou a fazer um comparativo desse templo que foi construído por Zorobabel com o templo do Senhor que foi construído por Salomão, e era uma coisa muito ínfima, muito pequena diante do templo que foi construído por Salomão. Quem olhava para o segundo templo não via a beleza arquitetônica que havia na construção do primeiro templo. Era uma diferença enorme. Diante desse contexto é que o profeta Ageu, usado pelo Senhor, no capítulo 2, versículo 9, vai dizer: a glória desta última casa será maior do que a primeira. E muitas vezes não compreendemos o que o Senhor quis dizer através disso.
E somente com um olhar histórico, um olhar preciso, é que iremos compreender o que realmente o profeta quis dizer da parte do Senhor. Vale salientar que muitos anos depois veio Herodes Magno, no ano 15 a.C., e iniciou uma reformulação do templo. Querendo agradar aos judeus, começou a dizer, esse templo não chega nem aos pés daquele templo lá construído por Salomão, não chega, não dá, se for numa linguagem nossa, nordestina, não dá nem para amarrar o cadastro da chuteira, está muito aquém, nós vamos fazer um templo mais glorioso, mais luxuoso, com uma beleza arquitetônica melhor. E aí propôs Herodes Magnus, ele propõe a reconstrução, na verdade uma reforma do templo, para torná-lo mais luxuoso. A obra inicia-se no ano 15 a.C. e se estende até a conclusão, que se dá no ano 66 depois de Cristo. E você vai perceber que nesse período de tempo surge quem? Jesus, enviado de Deus para cumprir a missão aqui na terra, pregar as boas novas de salvação, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, anunciar salvação e perdão de pecados. Há algo interessante aqui, porque no tabernáculo, já falamos, a glória de Deus apareceu lá no dia que foi dedicado ao Senhor o tabernáculo. No dia da inauguração do templo, o primeiro templo construído por Salomão, também a glória de Deus esteve lá e encheu a casa. Mas quando se chega no segundo templo, o templo construído por Zorobabel, não veremos nenhuma menção da glória de Deus enchendo o templo. Não há menção que a glória de Deus desceu e encheu o templo. Não vamos ver isso, você não vai encontrar no texto. Você não vai encontrar isso na história bíblica, porque isso só acontece posteriormente. Quando o profeta diz que a glória desta última casa será maior do que a primeira, ele estava se referindo a Jesus Cristo, que foi dito pelo próprio apóstolo João no capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. A glória de Deus entrou no templo. Quando Jesus entrou no templo construído por Zorobabel, o Senhor entrou lá, era a glória de Deus entrando no templo. Ali se cumpriu Ageu 2:9. A glória da última casa estava sendo maior do que a primeira. Por quê? Porque o Messias, o Cristo, estava dentro do templo. A glória do Deus vivo, na figura do Deus Filho, estava ali dentro do templo. O segundo templo recebeu a glória do Senhor. E isso é para nós se alegrarmos no Senhor. A presença de Jesus é a glória de Deus. Agora nós vamos para o tópico de número 4, falar sobre o Senhor Jesus e o templo. O templo, ele desempenhava um papel muito importante no meio do povo de Deus, seja para perdão de pecados, seja para um momento de encontro com a presença de Deus, de encontro, de intimidade com o Senhor. Ali era o centro espiritual da nação de Israel. O templo tinha um valor simbólico extraordinário, principalmente por causa também da Arca da Aliança, que era um símbolo máximo da presença de Deus. Agora, nós temos que trazer uma explicação escatológica sobre isso, porque assim como aconteceu no primeiro templo, que a glória de Deus se retirou, no segundo templo também aconteceu isso. A glória de Deus enche o templo e também sai, mas existe algo de diferente. No primeiro templo, a glória de Deus desceu sobre o templo, encheu a casa. Depois se retirou por causa dos pecados. No segundo templo, a glória de Deus veio. Quem? Cristo Jesus. Mas agora haveria uma substituição definitiva. Porque Jesus agora se apresenta como alguém que é maior do que o templo. Em Lucas capítulo 11, versículo 31, Jesus diz: eis aqui quem é maior do que o templo de Salomão. Porque, perceba bem,
Quando Jesus foi curar o paralítico de Cafarnaum, ele disse: os teus pecados estão perdoados. E os fariseus, os doutores da lei, ficaram irritados com essa expressão de Jesus. Por quê? Porque isso de alguma forma afetava o templo, a religiosidade, as tradições judaicas, os cofres do templo. Por quê? Porque para se obter perdão no templo era necessário comprar o carneirinho, comprar o bezerro, comprar as aves, adquirir essas coisas para se ter perdão. O perdão se dava através do sacrifício, e era necessário comprar o animalzinho para sacrificar. E agora vem Jesus dizendo: perdoados estão os teus pecados. Isto é, não precisa do sacrifício, não precisa mais do bezerro, não precisa mais do cordeirinho, não precisa do bode, não precisa das aves. Perdoados estão os teus pecados, porque está aqui alguém que é maior do que o templo. Então Jesus está se mostrando como aquele que é maior do que o templo. É ele mesmo quem disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Foi na ocasião do capítulo 24 de Mateus. Nesta mensagem escatológica, ele olha para o templo e diz que não vai ficar pedra sobre pedra. Foi Jesus quem disse que o templo seria derribado e em 3 dias levantaria o templo. Estava se referindo a si mesmo. Dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Lucas 21, versículo 6. E por fim, nós encerramos com o texto bíblico de Mateus 27:51, que fala que o véu do templo foi rasgado, de alto a baixo. Não poderia ser de baixo para cima, tinha que ser realmente de cima para baixo. Por quê? Porque o véu era muito, muito largo e muito grande, uma altura enorme. E para não se dizer que se alguém rasgou de baixo com uma imposição de homens, o véu se rasgou de cima para baixo, porque foi o próprio Deus quem rasgou o véu. E ali era Deus dizendo: não há mais separação, porque aquele véu era o símbolo da separação de Deus que é santo com o homem que é pecador. E após a morte de Jesus, o sacrifício da cruz, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. O próprio Deus rasgando o véu de alto a baixo e definitivamente concluindo a missão do templo, substituindo por todas as vezes o templo. E agora Cristo é o nosso Salvador, é o nosso perdoador de pecados, é o nosso restaurador, é aquele que nos leva à remissão dos nossos pecados. Ele se ofereceu com o seu próprio sangue carmesim por nós. E a gente precisa aqui, claro, trazer uma ponderação. Isso não quer dizer, e jamais deve escorrer dessa forma, com esse intuito de querer alimentar o sentimento dos desigrejados, de modo algum. Eu não quero dizer com isso que não se precisa mais de igrejas, de estruturas físicas, não é nada disso. Inclusive eu tenho um estudo bíblico sobre a sutileza do movimento dos desigrejados, que está em nosso canal no YouTube. Pode procurar aí e também você vai aproveitar esse estudo bíblico. Não é nada disso. O que a gente quer colocar aqui é justamente a importância de se perceber que Cristo é maior do que o templo, de que em Cristo nós temos perdão, de que Cristo é o centro da nossa vida. Se o templo era o centro da espiritualidade para o povo de Israel, Cristo agora é o centro da espiritualidade para o cristão. E agora nós também que somos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Meus irmãos, que essa lição seja uma oportunidade para nós refletirmos sobre o perigo de perdermos a presença de Deus, a glória de Deus. Eu costumo dizer que nós podemos perder tudo nessa vida: os bens materiais, o carro que se acidentou, um parente, um ente querido, a casa, o emprego, a empresa pode ter quebrado, o próprio cônjuge pode ter ido embora, ter lhe largado, lhe abandonado. Mas se não perdemos a presença de Deus, meu irmão, ainda estamos no lucro.
ainda estamos, meu irmão, no saldo positivo, porque se não perdemos a presença de Deus, na verdade, não perdemos foi nada. Então, bom para nós é vivermos na glória de Deus, e a glória de Deus para nós hoje é o Filho de Deus, é Cristo Jesus. Então, quando se vai a glória de Deus foi-se de Israel por causa dos seus pecados, e isso pode acontecer em nossa vida. Quando recebemos a Cristo, recebemos perdão, nos arrependemos dos nossos pecados e vivemos em santidade, mas a partir do momento que mais uma vez quebramos o pacto e passamos a viver em pecado, na contramão de Deus, em desconformidade com os princípios de Deus, então a glória de Deus também sai da nossa vida. Então reflita sobre a sua vida, que esse momento seja um momento de pedir perdão. Se a glória de Deus ainda está aí, então valorize a presença de Deus na sua vida. Valorize a presença do Senhor Jesus Cristo dentro do seu coração, fazendo parte da sua vida, do seu cotidiano. Amém? Eu te aguardo aqui para a próxima aula, lição de número 5. Vamos falar sobre os falsos profetas. O título é Contra os falsos profetas. Se você ficou até aqui, meu irmão, eu quero entender que esse vídeo, este estudo bíblico, esta videoaula, tornou-se pertinente para você, importante. Então, deixa seu like, deixa os seus comentários, compartilha com outros grupos e faça parte, continue fazendo parte deste grupo de edificação, desta ferramenta de edificação e crescimento espiritual. Amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.